Muito bem-vindos à nossa revisão de véspera de obstetrícia para a prova do Revalida INEP. Eu sou a professora Natália Carvalho e hoje eu vou falar para vocês os temas importantíssimos para essa revisão de véspera de obstetrícia. Então, como a gente sabe, né, que os temas de obstetrícia são importantes para... Quais são os temas de obstetrícia importantes para a prova do Revalida? Porque a gente faz engenharia reversa, então eu peguei todas as questões de obstetrícia do Revalida dos últimos 6 anos, computei para vocês e vi quais foram os temas mais prevalentes e como esses temas caíram. E eu estou trazendo aqui já tudo mastigadinho para vocês, os principais temas de obstetrícia, tá? Então, os temas que mais caíram no Revalida nos últimos 6 anos foram infecção na gestação, assistência ao pré-natal, síndromes hipertensivas, sangramento da primeira metade, diabetes na gestação, trabalho de parto prematuro, hemorragia pós-parto, sangramento da primeira metade, assistência ao parto e partograma, tá? A gente já falou de infecção da gestação, síndromes hipertensivas, assistência ao pré-natal, hemorragia pós-parto, sangramento da segunda metade, assistência ao parto e partograma nas revisões anteriores. Então, a gente já teve revisão de hora da verdade e premonição, em que a gente falou esses temas. E hoje a gente vai falar sobre sangramento da primeira metade, que é um tema muito prevalente nas provas do Revalida e nos últimos anos caíram em todas as provas do Revalida, então vocês precisam saber esse tema na ponta da língua. Outro tema que o Revalida também tem cobrado muito nas últimas provas é sobre diabetes na gestação, e trabalho de parto prematuro também não caía muito e nos últimos anos vem caindo com mais frequência. Então a gente vai falar sobre esses 3 temas aí que faltam falar nas revisões de obstetrícia. Então, sangramento da primeira metade, vamos falar sobre diabetes na gestação e trabalho de parto prematuro aí, para a gente fechar essa super revisão aí de obstetrícia para a prova do Revalida INEP, tá? Então vamos começar falando de sangramento da primeira metade. Então, quando a gente tem uma gestante com sangramento da primeira metade, a gente tem que pensar em 3 diagnósticos: abortamento, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. E a gente tem que pensar nessa ordem, pessoal, porque abortamento é a principal causa de sangramento da primeira metade, depois é gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. É um sangramento, um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico que é bem mais difícil a ocorrer, mas que a gente tem que pensar também, tá? Eu trouxe esse slide aqui para vocês, para vocês tentarem com mais facilidade diferenciar cada uma dessas patologias. Então, quando que a gente vai pensar em abortamento? Então, é a principal causa, então a gente sempre tem que ter como primeira hipótese diagnóstica, tá? A gente tem que lembrar que os abortamentos têm diversas formas clínicas, tá? E eu vou falar dessas formas clínicas, que é o que mais cai nas provas do Revalida. E no abortamento a gente tem instabilidade hemodinâmica só se o sangramento vaginal for intenso. Então, se a gestante tiver um sangramento em pequena quantidade, ela não vai ter instabilidade hemodinâmica. Se ela tiver com instabilidade hemodinâmica, com sangramento vaginal em pequena quantidade, não é abortamento, porque para ser abortamento, o sangramento com instabilidade hemodinâmica, o sangramento tem que ser em grande quantidade, tá? Quando que a gente vai pensar em gestação ectópica? Quando a gente fizer um ultrassom e a cavidade uterina estiver vazia, quando a gente tiver sangramento em pequena quantidade com instabilidade hemodinâmica, dor abdominal intensa e um beta-HCG baixinho. A gente tem que pensar mais em gestação ectópica, tá? Na doença trofoblástica gestacional, o que a gente vê? Um útero aumentado, um beta-HCG muito elevado, geralmente acima de 200.000 unidades. Sangramento vaginal pode ser intenso e no ultrassom a gente vê uma imagem em cachos de uvas, tá? Então, útero aumentado, mais do que a idade gestacional esperada. Beta-HCG muito elevado, imagem em cachos de uva, a gente tem que pensar em doença trofoblástica gestacional, tá? Agora a gente vai falar de abortamento e depois a gente vai falar de gestação ectópica, que são os principais diagnósticos aí de sangramento da primeira metade e é o que tem caído nas provas do Revalida, tá? Abortamento, que vocês têm que saber principalmente são as formas clínicas de abortamento, tá? Então, eu trouxe aqui essa tabela que resume todas essas formas clínicas e essa tabela vocês precisam memorizar. Vou fazer aqui um asterisco que se vocês conseguirem imprimir e colar ali no vidro de vocês do quarto, para vocês verem todo dia essa tabelinha, isso vai ajudar muito aí nos diagnósticos de abortamento, que é o que cai nas provas do Revalida, tá?
Então, quais são as formas clínicas de abortamento? A ameaça de abortamento, tá? Então, quando que a gente vai considerar ameaça de abortamento? Quando a gente tiver um sangramento discreto, com o colo uterino fechado, tá? E o embrião vivo. Então, a principal característica da ameaça de abortamento é o colo uterino estar fechado e o embrião estar vivo, tá? Então, se a gente tem um colo uterino aberto, já não é mais ameaça de abortamento. E se o embrião não estiver vivo, também não é ameaça de abortamento, tá? Abortamento inevitável, né? O que a gente observa no abortamento inevitável? O sangramento, ele já é mais intenso, então de moderado a intenso. E o mais importante, o colo é pérvio, tá? A gente pode ter hematoma subcoriônico, saco gestacional mais baixo também. Mas a principal característica é o colo estar pérvio. Se o colo está pérvio, o abortamento, ele não é mais evitado. Então, é inevitável ou em curso, tá? Abortamento completo, quando já eliminou todo o material. Se já eliminou todo o material, o sangramento já diminuiu bastante. Então, o sangramento já é discreto e o colo já fechou também. Então, para o abortamento ser completo, o colo ele já tem que estar fechado. E no ultrassom que a gente vê, diferente de uma ameaça de abortamento que a gente vê um embrião vivo, a gente vê uma cavidade uterina que não tem mais nada, um endométrio fino e o eco endometrial menos do que 15 milímetros, porque a cavidade uterina já está limpa, né? Já ocorreu o abortamento. Abortamento incompleto. A gente tem um sangramento moderado a intenso, o colo geralmente é pérvio, então é bem parecido com abortamento inevitável em curso. A diferença é que o embrião já foi eliminado. Então a gente já não tem mais embrião, não tem mais saco gestacional, só que a gente ainda tem um eco endometrial acima de 15. Então, a gente não teve a eliminação completa dos restos ovulares. A gente já teve eliminação do concepto, mas ainda não teve eliminação de todos os restos ovulares. Então, por isso que o abortamento é incompleto. Então, se a gente tem um eco endometrial acima de 15 milímetros, o abortamento é incompleto, tá? Só para passar aqui, então, eco endometrial abaixo de 15 milímetros, abortamento é completo, acima de 15 milímetros, abortamento é incompleto. Quando que a gente vai considerar um abortamento retido? No abortamento retido, a gente pode ou não ter sangramento, o colo é sempre fechado. E o que a gente vê no ultrassom? Então, o abortamento retido é um diagnóstico ultrassonográfico. O que a gente vê no ultrassom? Um embrião de pelo menos 7 milímetros sem vitalidade ou um diâmetro médio do saco gestacional acima de 25 milímetros sem embrião ou vesícula vitelínica, tá? Então, essas são as características para a gente considerar um abortamento retido. Embrião de pelo menos 7 milímetros sem batimento, ou saco gestacional de pelo menos 25 milímetros sem embrião, ou vesícula vitelínica. Então, nesse caso, a gente também pode chamar de gestação anembrionada. Tá? E quando que a gente vai considerar um abortamento infectável? Quando a gente tem febre, secreção fétida, o colo geralmente é pérvio, dolorosa mobilização. E no ultrassom a gente pode ver restos ovulares, endométrio heterogêneo, tá? Mas principais características, febre, secreção fétida e colo doloroso, tá? Aqui só ainda falando um pouquinho do abortamento. E quais são as condutas diante do abortamento? Então, se a gente tem um abortamento antes de 12 semanas, a gente pode utilizar a MIL ou a curetagem, mas a gente dá preferência para MIL. E se a gente tem um abortamento a partir de 12 semanas, a gente dá preferência para a curetagem. E a gente precisa primeiro eliminar o concepto para depois fazer a curetagem, porque daí o feto já tem espículas ósseas e se a gente fizer a curetagem antes da eliminação do concepto, pode ocasionar aí a perfuração uterina, tá? Então, abaixo de 12 semanas a gente dá preferência para MIL, acima de 12 semanas a gente dá preferência para curetagem, tá? E quando for abortamento infectado, a gente tem que entrar com antibiótico também. Agora vamos passar para gestação ectópica, tá? O que vocês precisam saber de gestação ectópica? Fazer o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, como que a gente vai
Primeira coisa é diferenciar a gestação ectópica íntegra da gestação ectópica rota. Na gestação ectópica íntegra, a gente vai ter dor abdominal localizada, sangramento vaginal, atraso ou irregularidade menstrual. Já na gestação ectópica rota, o quadro clínico é muito mais exuberante. A gente tem uma dor muito forte, instabilidade hemodinâmica, equimose periumbilical, sinais de peritonite, descompressão brusca positiva. Então, a gente vai ter todos os sinais aí de peritonite, né? Então, a gente vai ter o sinal de Proust, o sinal de Cullen, o sinal de Proust é a dor no fundo de saco. O sinal de Cullen é o hematoma, a equimose periumbilical. O sinal de Lafon é a dor subescapular. E o sinal de Bloomberg é a descompressão brusca positiva, tá? Esses sinais podem cair na sua prova. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico de gestação ectópica? Então, a gente sempre tem que pensar em gestação ectópica quando a gente tem uma mulher com beta-HCG positivo e com cavidade uterina vazia, tá? Então, se a gente tem um beta-HCG positivo, a gente vai pedir um ultrassom. Se o saco gestacional tiver intrauterino, a gente fecha o diagnóstico de gestação tópica. Agora, se a cavidade uterina tiver vazia, a gente vai ter que pensar em uma gestação ectópica. Aí a gente vai ter que olhar os anexos. Se tiver massa anexial visível, ou embrião vivo, ou anel tubário, ou hematossalpinge, a gente já fecha o diagnóstico de gestação ectópica. Agora, se a gente não tiver massa anexial, que aí a gente vai ficar na dúvida. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir um beta-HCG quantitativo, tá? Se o beta-HCG quantitativo for maior ou igual a 3.500, com cavidade uterina vazia, a gente já consegue fechar o diagnóstico de gestação ectópica. Agora, se ele for menor do que 3.500, a gente ainda não consegue fechar esse diagnóstico. Aí a gente vai ter que repetir o beta-HCG em 48 horas. Se os valores duplicarem em 48 horas, é mais provável que seja uma gestação tópica muito inicial. Agora, se eles subirem menos do que 50%, é mais provável que seja uma gestação tópica inviável ou uma gestação ectópica, tá? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico de gestação ectópica. Pede ultrassom para avaliar a cavidade uterina. Não tem nada na cavidade uterina, vai para os anexos. Tem massa anexial, fechou o diagnóstico de gestação ectópica. Não tem massa anexial, aí a gente vai ter que pedir o beta-HCG quantitativo. Beta-HCG quantitativo acima de 3.500, fecha o diagnóstico de gestação ectópica com cavidade uterina vazia. Menos de 3.500, a gente tem que repetir em 48 horas. Repetiu, o valor subiu menos de 50%, fecha a gestação ectópica ou uma gestação inviável. E aí, qual que é a conduta, tá? Então, o que a gente tem que fazer de conduta? A conduta vai depender, tá? Se a conduta ela pode ser expectante, ela pode ser medicamentosa e ela pode ser cirúrgica. Isso vai depender do tamanho da massa e da dosagem de beta-HCG e do quadro clínico. Então, se a gente tem uma gestação ectópica rota, a gente já vai para a laparotomia sem pensar sem pensar no tamanho da massa, sem pensar na dosagem de beta-HCG. Então, gestação ectópica rota já é igual cirurgia, tá? Se a gente tem uma gestação ectópica íntegra, aí a gente tem que olhar, a primeira coisa, o tamanho da massa. Se a massa for maior do que 5 centímetros, já vai para a cirurgia. Se ela for menor ou igual a 5 centímetros, aí a gente tem que dosar o beta-HCG em 48 horas. Então, a gente vai fazer 2 dosagens de beta-HCG quantitativo. Se tiver uma queda do beta-HCG e o beta-HCG for menor que 2.000, a gente pode fazer uma conduta expectante. Agora, se tiver um aumento do beta-HCG nessas 2 dosagens, aí a gente tem que olhar o tamanho da massa de novo. Se a massa for maior do que 3,5, vai para a cirurgia, mas se for menor ou igual a 3,5, com beta-HCG abaixo de 5.000, sem embrião vivo, a gente pode fazer a conduta medicamentosa. Com embrião vivo, a gente também pode fazer o metotrexato local. E se o beta-HCG é acima de 5.000, a gente já vai para a cirurgia, tá? Então, sempre lembrar que a gestação ectópica, a gente pode fazer conduta expectante, medicamentosa ou cirúrgica. Isso vai depender do quadro clínico da gestante, do tamanho da massa e do beta-HCG, tá?
Agora vamos passar para diabetes na gestação. Diabetes na gestação tem caído muito nas provas do Revalida, então quero que vocês fiquem muito atentos aí tanto ao diagnóstico como ao tratamento de diabetes na gestação. O que mais cai é diagnóstico, tá? Então como que a gente vai fazer o diagnóstico na gestação? A gente vai pedir uma glicemia de jejum no primeiro trimestre, tá? E a gente vai pedir uma curva glicêmica entre 24 e 28 semanas. Então esses são os dois exames de diagnóstico de diabetes na gestação. A hemoglobina glicada não faz diagnóstico de diabetes na gestação, tá, pessoal? Então, aí como que a gente vai fazer o diagnóstico? Se a gestante iniciou o pré-natal antes de 20 semanas, a gente vai fazer o diagnóstico pela glicemia de jejum, tá? Então, se a glicemia de jejum for menor que 92, ela tem uma glicemia de jejum normal. Só que a investigação diagnóstica não termina aqui. A gente vai pedir uma curva glicêmica para essas gestantes entre 24 e 28 semanas, que é quando tem maior chance de desenvolver diabetes gestacional. Se a gestante tem uma glicemia de jejum entre 92 e 125, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, a gente fecha o diagnóstico de diabetes mellitus prévio à gestação, mas que foi diagnosticado somente na gestação, mas que é prévio à gestação pelos valores, tá? Agora, se a gestante iniciou o pré-natal a partir de 20 semanas, a gente não vai pedir mais a glicemia de jejum, a gente já vai direto para a curva glicêmica. E para aquelas gestantes com glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, entre 24 e 28 semanas, a gente também vai pedir a curva glicêmica, tá? A curva glicêmica, a gente usa o TTOG de 75 gramas e faz a dosagem em jejum, 1 hora e 2 horas o uso do xarope de glicose, tá? Se a gente tem um valor alterado, a gente já faz o diagnóstico, tá? Então, se a gente tiver jejum maior ou igual a 92, 1 hora maior ou igual a 180, 2 horas maior ou igual a 153, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. Se o jejum for maior ou igual a 126 ou 2 horas maior ou igual a 200, o diagnóstico é de diabetes mellitus prévio à gestação, tá? E qual que é a conduta, tá? A conduta vai depender se o diagnóstico é de diabetes gestacional ou de diabetes prévio à gestação. Se for de diabetes prévio à gestação, mas diagnosticado na gestação, peraí, deixa eu pôr aqui na tela, opa, não tá indo, aí. Se for o diagnóstico, então a paciente que foi detectada na gravidez, se for um diagnóstico de diabetes prévio à gestação, diagnosticado na gestação, a gente já vai entrar com insulina. Se for um diagnóstico prévio à gestação, que já era diagnosticado antes da gestação, a gente vai, se ela estava fazendo tratamento com hipoglicemia antioral, a gente vai passar para a insulina também. Agora, se for um diabetes mellitus gestacional, o tratamento começa com dieta de baixo valor glicêmico e a atividade física e também o controle glicêmico. Tá? Então, o tratamento para o diabetes prévio à gestação é diabetes gestacional, né, tratamento não farmacológico, é terapia nutricional, monitorização da glicemia e atividade física. Então, diabetes na gestação, a diabetes gestacional, a gente sempre começa o tratamento com dieta, exercício físico e controle glicêmico. E aí, como que é feito esse controle glicêmico? Então, quais são os valores ideais? Então, até 95 em glicemia de jejum e pré-prandial, né, a monitorização glicêmica, 1 hora pós-prandial 140 e 2 horas pós-prandial 120, tá? Agora, se a paciente precisar do tratamento farmacológico, e quando que vai precisar do tratamento farmacológico, que é a insulina? Então, diabetes tipo 2 em uso de antidiabético não insulínico, diabetes mellitus franco, que é o overdiabetes, ou diabetes gestacional refratária, 2 semanas de dieta e atividade física. Então, quando que a gente considera um diabetes gestacional refratário? Quando a gente tem mais de 30% das glicemias fora do alvo. Por isso que é tão importante fazer glicemia de jejum. Fazer a glicemia, o controle glicêmico. Então, a gente tem uma paciente com diabetes gestacional. A gente começa o tratamento com dieta, exercício físico e controle glicêmico. Passou 2 semanas, a gente vai reavaliar essa gestante. Se os controles glicêmicos tiverem mais do que
70% normal, a gente mantém dieta de exercício físico. Agora, se tiver com menos de 70% normal, então quer dizer mais do que 30% alterado, a gente vai ter que entrar com insulina, tá bom? Ou isso, ou quando a gente tem circunferência abdominal no terceiro trimestre acima de 75 ou peso fetal estimado acima do percentil 90. Então, paciente com diabetes gestacional com circunferência abdominal acima de 75 ou peso do feto acima de 90, a gente vai entrar também com insulina, mesmo se os controles glicêmicos estiverem normais, tá bom? E quando que a gente vai interromper a gestação no diabetes, tá? Então, se a paciente for tratada com insulina, e ela tiver controle glicêmico adequado, a gente pode aguardar até 39 semanas e 6 dias, controle glicêmico alterado, 37, 38 semanas e 6 dias, tá? Paciente com medidas não farmacológicas, aí vai depender se ela tem antecedentes obstétricos de macrosomia, morte perinatal ou complicações associadas, como hipertensão. Se elas tiverem, a gente vai resolver a gestação com 39 semanas. Se não tiver nenhuma dessas alterações, a gente pode aguardar aí até 40 semanas, tá? A gente só vai induzir o parto entre 34 e 36 semanas e 6 dias em casos de hiperglicemia refratária, hospitalização ou comprometimento da vitalidade fetal, tá? Então, para resolver gestação diabética antes de 37 semanas, a gente tem que ter alteração de vitalidade fetal ou uma hiperglicemia muito refratária, tá? Senão a gente vai manter até o termo. Agora, por último, a gente vai falar sobre prematuridade. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre prematuridade é a prevenção de prematuridade. Então, a gente tem medidas que ajudam na prevenção de prematuridade. E como que a gente vai prevenir a prematuridade? Então, a gente precisa olhar 2 pontos para prevenir a prematuridade: o colo uterino e o histórico de prematuridade. Então, se toda gestante, a gente vai precisar fazer um ultrassom transvaginal entre 18 e 24 semanas, tá? Se o colo, nesse ultrassom, for menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai considerar que essa gestante tem um colo curto. E aí a gente vai fazer a prevenção de prematuridade, que é com progesterona vaginal até 36 semanas e 6 dias, tá? Ou pelo histórico de prematuridade. Se essa paciente tiver uma prematuridade anterior abaixo de 34 semanas, a gente também vai entrar com progesterona vaginal. Para essas gestantes, a gente vai medir o colo entre 16 e 24 semanas, a gente vai fazer medida seriada. Se o colo ficar curto, menos do que 25 milímetros, ou a gente vai manter a progesterona vaginal, ou a gente pode considerar aí uma cerclagem terapêutica, tá? Então, a progesterona vaginal é a principal medicação para prevenção de prematuridade. Ela é a única medicação comprovada para reduzir o risco de prematuridade. Ela deve ser utilizada via vaginal. A dose pode ser de 100 a 400 miligramas, mas a maioria usa 200 miligramas, tá? A gente deve introduzir progesterona vaginal entre 16 e 36 semanas. Então, gestantes com histórico de prematuridade, a gente já começa com 16. A gestante sem histórico de prematuridade a partir do momento do diagnóstico do colo curto, tá? Então, quando que a gente vai usar progesterona vaginal? Histórico de prematuridade, com menos de 34 semanas, ou perda gestacional acima de 16 semanas, ou colo curto, entre 16 e 24 semanas, tá? Então, é assim que a gente faz a prevenção de prematuridade. E agora, o tratamento do trabalho de parto prematuro, que é muito cobrado também nas provas do Revalida. Então, o tratamento do trabalho de parto prematuro vai depender da idade gestacional que está ocorrendo no trabalho de parto prematuro. A gente tem um tratamento para gestantes abaixo de 34 semanas e um tratamento para gestantes acima de 34 semanas. Então, abaixo de 34 semanas, quais são as principais medidas diante de uma gestante com trabalho de parto prematuro? Então, a principal medida é a corticoterapia. Além disso, a gente vai fazer o sulfato de magnésio, se essa gestante tiver com menos de 32 semanas, antibiótico para IgB, e a gente vai fazer a tocólise para dar tempo de fazer todas as medicações que vão diminuir o risco de prematuridade. Então, um ponto importante que vocês precisam saber é que a gente não vai conseguir evitar a prematuridade diante de um trabalho de parto prematuro. O que a gente faz é tentar diminuir os riscos de prematuridade para aquele feto, tá? Então, aquele feto, se a mulher entrou em trabalho de parto prematuro, ele vai nascer provavelmente de parto prematuro. Então, a gente não vai conseguir diminuir
evitar que ele nasça de parto prematuro, mas o que a gente consegue fazer é evitar as complicações da prematuridade, tá? Então, para a gente evitar as complicações da prematuridade, a gente tem que fazer essas medicações. Então, abaixo de 34 semanas, a gente vai fazer a corticoterapia, que é com betametasona ou dexametasona, tá? A corticoterapia ela serve para maturação pulmonar, ela deve ser feita entre 24 e 36 semanas e 6 dias. A maioria das instituições fazem entre 24 e 34 semanas, mas lembrando que quando for prematuridade eletiva a gente pode fazer aí até 36 semanas e 6 dias. E ela previne síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, hemorragia cerebral, enterocolite necrosante e morte fetal, tá? O sulfato de magnésio ele serve para neuroproteção fetal, ele deve ser feito entre 24 e 32 semanas e ele previne paralisia cerebral. A penicilina cristalina, que ela é utilizada para profilaxia de estrépito do grupo B, a gente faz quando a gestante está em trabalho de parto prematuro com cultura desconhecida ou positiva e ela serve para prevenção de sepse neonatal. Já os tocolíticos, né, que são a nifedipina, tosiban, terbutalina e indometacina, eles devem ser feitos até entre 24 e 33 semanas e 6 dias e ele serve para a gente tentar adiar o parto em 48 horas para dar tempo de fazer o ciclo completo do corticoide, tá? E acima de 34 semanas, a principal conduta é a antibiótico profilaxia para EGB. A gente pode considerar o uso do corticoide, principalmente se a paciente for para uma prematuridade eletiva, e está contraindicado tocólise e sulfato de magnésio, tá? Então, resumindo, trabalho de parto prematuro abaixo de 34 semanas, tocólise, corticoterapia, sulfato de magnésio até 32 semanas e antibiótico profilaxia para EGB. Acima de 34 semanas, antibiótico profilaxia para EGB e pode considerar o uso de corticoide. Então, resumam aqui do trabalho de parto prematuro. Então, a gente considera um trabalho de parto prematuro quando a gestante tem contrações rítmicas, dilatação do colo, esvaecimento do colo abaixo de 37 semanas. A principal medida é a corticoterapia, que pode ser feita entre 24 até 36 semanas e 6 dias. Lembrando que a maioria das instituições faz até 34 semanas, tá? A gente vai usar betametasona ou dexametasona, ambas são efetivas, tá? A gente vai fazer 12 miligramas por dia por 2 dias, tá? A dexametasona são 6 miligramas de 12 em 12 horas, a betametasona são 12 miligramas a cada 24 horas. A gente vai fazer o sulfato de magnésio entre 24 e 32 semanas diante de parto iminente, então a partir daí de 8 centímetros de dilatação. A tocólise a gente vai fazer entre 24 e 34 semanas. A gente dá preferência para a nifedipina e para o atosiban, mas também pode usar terbutalina e indometacina, tá? A antibiótico profilaxia para EGB, a gente vai fazer se tiver EGB positivo ou desconhecido, diante de trabalho de parto prematuro ou ruptura prematura de membranas, e a medicação de escolha é a penicilina, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar aqui nessa aula de